Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta no Expresso Sindimepa, um podcast que traz hoje como convidado o maestro Jeremias Progênio. Está trazendo, junto com a minha parceira Mayra, está trazendo para nós do sindicato e dos nossos associados um momento bastante peculiar, que é a introdução de um coral que vai certamente trazer momentos memoráveis e que serão inesquecíveis para todos nós. Maestro, obrigado pela presença novamente. Seguindo com o que estávamos falando no bloco anterior. A ideia de ter trazido um coral para o Sindimepa, voltado para os profissionais da saúde, para os médicos, né? E para o nosso núcleo acadêmico. Você encerrou o último bloco falando que a vida do acadêmico também não está longe de ser uma vida fácil. Ela é muito atribulada, ela tem muito estresse, ela tem uma carga pesada demais. Na sua percepção, como a música, como essa inovação no nosso Sindimepa pode contribuir para uma melhora na qualidade de vida de todos esses protagonistas, né, do nosso dia a dia. Obrigado pelo convite, né, novamente, uma honra sempre estar com vocês. E é uma verdade, né, doutor, a gente conversava sobre isso. Entenda que de um tempo para cá, não que não existisse há décadas atrás, mas já ficou muito evidente, claro e rápido de identificar um burnout, uma ansiedade, uma depressão, um quadro depressivo. Então, isso hoje está muito mais claro, né, e bem nítido na nossa sociedade. E isso adentrou as casas. Isso entrou a nossa casa, entrou a nossa sala de trabalho, entrou na nossa igreja. Isso está uma realidade instaurada. Pós-pandemia, então, nem se fala, né? Então, quando a gente desenvolve projetos desses para essa classe médica, para esses acadêmicos, dentro do Sindimepa, né, é realmente um veículo onde ele pode tirar um pouco dessa carga do dia a dia, é um veículo onde ele usa da conexão social, da manutenção do estresse. E vamos lá, quando a gente fala conexão social, manutenção do estresse, autocuidado, tudo mais, tudo isso são pilares da vida saudável, né? Daquela coisa que é construída como um todo, né? Que todos nós precisamos. E veja bem, nos Estados Unidos e na Europa, a Federação Americana de Musicoterapia e a Federação Europeia de Musicoterapia como é que se diz, já apontam grandes parceiros, por exemplo, os psiquiatras, os psicólogos, os neurologistas, já, como é que se diz assim, prescrevendo atividades artísticas, musicais ou não, estou falando aqui só da música, mas de repente a dança, entre outros também, que trazem esse bem-estar, incluindo às vezes até uma redução farmacológica em certos casos, né? Então olha quão bem isso faz. Não é somente uma questão artística. Nós não estamos ali no Sindimepa com essa visão sempre inovadora que o Sindimepa traz para a classe e para a sociedade, somente colocando pessoas que vão se apresentar e fazer um momento cultural. Não, ali ele está fazendo um núcleo mesmo de cuidado, de saúde para essas pessoas, né? Então é louvável mesmo o que o Sindimepa está fazendo, né? Uhum. Maestro, eu quero te dizer que eu também canto, hein? Eu não tenho dúvida. Eu acho que todos nós, né? Todos nós, nem que seja no banheiro, lá no chuveiro, né? Todos, verdade. Eu tenho um karaokê em casa, que aí eu me descubro no karaokê. Que maravilha. Por exemplo, eu canto muito no karaokê. As pessoas dizem que eu canto bem, mas aí... É aquilo, depois de um dia estressante, nada melhor do que, né, procurar alternativas para se desestressar. Enfim, mas como você falou, a música, o coral, ele vai além de talento, além de qualquer outra coisa. É questão de saúde, de bem-estar. O que a pessoa precisa para participar de um coral? Então, olha só, quando ela fala, eu também canto. Olha, mais de 25 anos regendo coros de instituições, eu ouço ainda diariamente a frase de eu não tenho voz para isso. Todo mundo fala. Não a minha voz, todo mundo fala.
Mas existe um princípio no grupo vocal, no grupo coral, que é o parceiro. Sabe aquela coisa do espetinho que a gente quebra um, mas quando você põe 5 fica mais difícil, quando põe 10, então aquela pessoa se sente ali, né, abraçada, ela se sente capaz. Então não são só as questões cognitivas, emocionais, hormonais, mas também aquelas questões sociais, assim, eu sou capaz de fazer isso. Eu não estou só. Eu tenho meu parceiro aqui do naipe, sabe? E isso te dá aquela motivação, você se descobre. E como você falou, olha, tá aqui, por exemplo, o doutor, quando comentávamos no bloco anterior, daquela vez que nos encontramos na Santa Casa. Gente, você diz assim, aquela pessoa que trabalha ali, você não tem ideia da voz que aquela senhora tem, que aquele moço tem, e assim como em qualquer lugar. E aí, você justamente traz isso para dentro da sua casa, para aquele momento de entretenimento com a família, naquele momento de um aniversário, ou daqui a pouco, olha, a menina canta bem, chama ela para fazer o salmo na missa. Você vai descobrindo portas, a música ela vai abrindo portas, e você vai vivendo essas coisas boas na sua vida através da música. E tudo começou na igreja, eu lembro que realmente a igreja lá abre portas. Tocava violão na igreja e aí eu comecei a cantar. A gente vê exemplo do que a Mayra está falando muito isso em países como os Estados Unidos, em que há um rito nas igrejas do canto, né? Hoje isso já é uma realidade nossa no Brasil, mas lá, inclusive grandes cantoras, né? Gloria Gaynor, Whitney Houston, elas desenvolveram, talvez, talentos que já tinham, mas desenvolveram, aperfeiçoaram, a partir disso, né, desse momento em que lhe foi oportunizado na igreja, num coral, o aprimorar da sua voz. E chegaram a um conhecimento mundial. Isso não quer dizer que a gente está querendo que o coral do sindicato traga também, a nova de repente Whitney. Estamos do lado de uma Whitney Houston aqui, mas o outro lado, a pergunta assim, quais mudanças, quais características podem ser percebidas, como estimular qualquer pessoa, não há critério socioeconômico, racial, religioso, mas que qualquer pessoa possa vir somar a este grupo. Eu começo sempre dizendo assim, quando você quer, você já tem 50%. Porque a parte técnica que muito barra as pessoas de se permitirem, eu não canto, eu não sei, isso você vai aprender no processo. Sim. Para isso, o regente, o maestro, o professor de música passou por uma academia para poder facilitar. Então não há um critério assim de você tem que ter a voz tal, você tem que ter conhecimento prévio. Não, você tem que ter o querer e dar esse primeiro passo. Porque daqui a pouquinho isso vai te mostrar que você é capaz, que você tem foco, tem segurança. Você melhora em que sentido? No momento que você tem que comunicar, numa reunião, numa aula, a sua comunicação vem com uma respiração diafragmática mais impostada, a voz mais segura, mais firme de colocar aquilo que você precisa comunicar. Você aguça a sua sensibilidade um pouco, é como se o seu para-raio ampliasse um pouco, você passa a perceber mais o lado e não mais só a frente e atrás, né? Então, assim, são melhorias que você vai trazendo, que a música vai te dando, o grupo, o conjunto, o artístico. E veja bem, como você falou, é um coral terapêutico. Por que esse nome terapêutico tem feito parte desses novos projetos que eu tenho desenvolvido em instituições? Porque muito tempo atrás os corais eles eram só musicais. A preocupação era aprontar artisticamente para o dia da visita da Santa, aprontar para o dia do Natal. Não. Agora o processo importa. É estar bem, é continuar, é se desafiar, é passar de um momento que você tem na vida para um momento melhor e um momento melhor, né? Então, o processo terapêutico não é simplesmente entregar o coro pronto, né? E a gente tem outras atividades que nem sempre só é o cantar. Às vezes a gente faz estimulação cognitiva, a gente faz umas questões psicomotoras e tudo mais. Então é isso que faz a saúde, né? Falando sobre música terapia, coral terapêutico, há relatos, eu imagino que você já tenha presenciado, né, e participado, dirigido vários corais. Há relatos
de marcantes, de profissionais médicos ou de outras áreas que transformaram a sua rotina por meio, assim, de participar de corais, de músicas? Principalmente, por exemplo, os relatos que eu recebi pessoalmente, né, de pessoas que eu tive contato. Médicos cirurgiões, aqueles que conseguem, no momento de ter o foco ali, naquele momento que ele está ali em coisas muito minuciosas. Veja, imagina, tem horas que você tem a vida de uma outra pessoa na sua mão. Você tem uma pressão toda sendo exercida atrás de você. E, de repente, por ter participado, digamos assim, vindo desse processo que é aquele conjunto, que é a música, ali naquele momento você consegue ter foco, você consegue tomar decisões, você consegue estar ali passando para a sua equipe, né? Então eu ouvi isso muito de uma médica me contando que no momento de cirurgia ela trazia isso com um pouco mais de calma, mais de certeza, mais de foco e de equilíbrio. Outra foi um outro amigo meu, médico, que ele chegou e disse para mim assim: a minha carga é muito pesada de consultório e eu só quero tocar o meu violão na fazenda quando eu vou final de semana, então eu quero que tu me ensine a tocar as músicas que eu gosto. Eu não quero aquela coisa do Fá, Sol, clave, a teoria. Eu só quero aprender a tocar o meu Zezé de Camargo, né? Mas ele disse que depois desse processo, ele diz assim: eu ficava agoniado com o horário, eu ficava agoniado com a agenda, eu ficava agoniado com o processo, né? E ele diz assim: agora eu chego aqui tranquilo, eu atendo meus pacientes e tal, né? Então, Recentemente, tem um problema de saúde na minha família, e recentemente com essa pessoa, passando numa consulta neurológica em outro estado, em outro hospital, veio uma recomendação para que a meditação fosse incluída no Sim. plano terapêutico dela. E a meditação hoje, quando você busca inclusive em dispositivos de música que armazenam, você encontra uma infinidade de opções, né, para meditar ouvindo músicas. E a gente às vezes fala, existem músicas para o coração, existem músicas para relaxamento. Nesse contexto, um coral, a aproximação, isso foi mencionado várias vezes, a relação interpessoal, ela floresce com uma facilidade melhor, as pessoas vibram melhor. Qual a sua experiência em relação a isso? Você já tem aí uma estrada longa, né, fazendo essa arte. é exatamente essa situação que você comentou. As pessoas se tornam mais receptivas, as pessoas se tornam mais acessíveis, as pessoas sabem o momento de esperar, o momento de falar, porque a própria música tem essa dinâmica, a parte A, a parte B, aqui é pausa, aqui é forte, aqui é fraco. Essa dinâmica da música, ela começa a ser absorvida e a pessoa começa a transcrever isso para o dia a dia dela. Ela sabe o momento que... Olha, hoje eu vi isso numa repartição pública que eu estava. A pessoa teve um estresse todo lá e a pessoa que estava recebendo ela assim, na maior calma. Imagina, eu digo assim, eu na minha cabeça deve ouvir música 24 horas, todo, né? porque para pegar uma pessoa no 1000 assim, tudo bem, senhor, né? Então, todas essas questões, como você falou, mas tem a hora do agita, tem a hora da galera, vamos bater meta, a gente tem alguma coisa, olha, a nossa diretora está pedindo isso, então a gente precisa acelerar. Então, todo esse fluxo que a gente vive dentro do universo musical, a gente traz para o universo social, para o universo da família, para o universo de tudo que a gente está inserido, né? Você falou ainda há pouco sobre histórias de profissionais que de repente mudaram, né? Transformaram sua vida por meio da música. E aí você citou exemplos de cirurgiões. Estamos aqui com um cirurgião pediatra. Que maravilha. E eu lhe pergunto, você tem o hábito de escutar música durante as cirurgias, após, antes, como é? Adoro Conte pra operar gente. ouvindo músicas, adoro. Baixinha, para não interferir no ambiente, para que a nossa comunicação seja efetiva, porque isso também é importante. Existem cirurgiões que gostam de ouvir rock enquanto operam, e alto, isso prejudica o fluxo de comunicação na equipe, né? Isso pode trazer... Não é o rock doido não, né? Talvez, isso é uma questão de ponto de vista. Mas eu vejo que cirurgias longas,
isso que você falou, a concentração. Minha área é uma área em que a gente trabalha com cirurgia pediátrica, envolve 0 a 18 anos de idade. Quando eu falo 0, estou falando de recém-nascido, de crianças que têm baixo peso, às vezes se opera bebê de 600 gramas, 700 gramas, exige não só a formação e tudo, mas acima de tudo a concentração, o equilíbrio, e a música soma bastante nisso. Maravilha. Soma muito nisso, né? Quando eu estava na Santa Casa, que eu via o coral, eu via pessoas lá em cima participando do coral, que antes do coral a gente passava e dava boa tarde, às vezes não respondia, timidez talvez, e depois de um tempo aquela pessoa totalmente desfigurada no bom sentido, né? Ou melhor dizendo, talvez reconfigurada, interagindo, né? Sendo, então, as relações interpessoais, a concentração, o equilíbrio, a precisão, né? Elas são certamente apuradas, É né? verdade. Maestro, fazendo um paralelo, na medicina trabalhamos em equipe, eu acabei de falar isso. Sim. No coral também. Quais seriam as semelhanças entre esses universos que parecem distantes, mas talvez estejam tão próximos? Exatamente. Tem como é que fala? Um dito popular que diz assim: a gente sozinho a gente caminha mais rápido, né? Mas talvez a gente não chegue, porque talvez você canse, não tenha uma assistência correta. Mas quando você vai em equipe, você vai mais sólido, mesmo que mais lento, você vai mais sólido. Então eu vejo que as grandes orquestras do mundo, né, fazendo um paralelo, elas são orquestras centenárias. Elas estão ali configuradas, são tradições de uma cultura que vem passada de séculos em séculos, geram todo um caminho a percorrer. E dentro desse caminho, você não tem como cortar ele, não tem como burlar esse caminho, né? Por exemplo, se você quer chegar, por exemplo, a se tornar um solista de uma filarmônica de Viena, você não tem como cortar caminho. Sim. Certo? Então, por exemplo, para começar, é uma ciência como a medicina que não tem como cortar caminho. Para você ser Meritocracia. você vai percorrer aquele caminho. Pronto, ali tem eu já vejo bem claro isso, né, essa comparação. E agora, trazendo de volta aquilo que você falou, imagina, gente, na hora que o doutor acabou de falar, assim, uma criança de 600 gramas, será que ela cabe na palma da minha mão? Né? Imagina todo aquele aparato tecnológico e humano que está ali para aquilo. Se aquilo não funcionar como uma orquestra sinfônica, tocando uma área de bar, assim, que a precisão tem que estar em cada mundo, tocando o seu instrumento, o seu naipe, né? Estou falando desse universo daquele momento, mas pense agora num universo corporativo. Pensa num Sindimepa. Se nós não tivermos alinhado, né, em direção, o que é que essa classe está querendo para esta cidade, para esse estado, que momento da saúde nós estamos vivendo no nosso país. Se nós não tivermos alinhados nessa direção, como é que nós vamos chegar a desenvolver? Então, assim, na música, como na medicina, esse alinhamento ele é muito importante. A música traz para esse congraçamento. Você vai ver com certeza solistas tocando, fazendo seu solo ali, mas com certeza absoluta você se impressiona mais com o todo, com aquele grande coral, com aquela grande orquestra e tudo mais. E por trás de tudo aquilo ali tem um universo todo funcionando. É a mesma coisa, você vê um funcionamento de uma instituição como Albert Einstein. Imagina, aquilo para funcionar, uma Santa Casa, sei lá, outro qualquer, precisa de todo um alinhamento, né? Gente, esse nosso bate-papo, ele tá muito harmonioso, mas chegamos ao fim de mais um bloco. Maestro, muito obrigado pela sua presença. E a boa notícia é que no próximo bloco a gente vai falar muito mais sobre esse assunto. E eu já te convido para pegar o teu cafezinho e vir conosco. Isso aí, não percam porque o assunto é maravilhoso e certamente vocês vão gostar mais ainda do terceiro bloco. Fiquem conosco, um abraço.
Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.